Queria convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 15. Livro de João, capítulo 15. Eu ia pregar essa palavra de manhã, mas o Espírito Santo me convenceu de que de manhã eu tinha que passar a palavra, porque já tinha uma outra pessoa preparada para pregar, o pastor Marcelo, e o Espírito Santo falou para mim: você vai sentar e vai ouvir a palavra, e foi uma bênção para mim. Porém, essa palavra agora é para você, específica para você, e eu peço que o Senhor abra o seu coração para aquilo que Deus me revelou, e Ele quer de nós. Então eu queria convidar você a ficar em pé, João capítulo 15, eu estou livre do Covid, mas eu não estou livre dessa tossinha aí que está me incomodando. Não tossi de manhã, vamos ver se agora à noite o Senhor me ajuda. E eu gostaria de começar orando com você, antes de lermos a Bíblia. Feche seus olhos. Eu sei que você veio aqui porque você ama Deus, você o deseja, você quer fazer a sua vontade. E já que você veio para cá com todo esse desejo no teu coração de fazer a vontade de Deus, peça para Ele ministrar o teu coração. Ainda que eu seja o vaso agora do Senhor sobre esse lugar, que aquilo que vai chegar até você possa produzir um efeito no seu coração, que você escute a voz dEle, que você escute o Senhor falando com você. Porque quando a gente escuta a voz do Senhor, a sua voz, ela nos convence, ela nos ensina, ela transmite amor, graça. Fale para Deus: Senhor, abre meu coração para ouvir a Tua voz nessa noite. Fale para o Pai: Pai, eu quero ouvir o Teu Espírito nesta noite. Eu já vim para cá, Senhor, para Te ouvir, mas eu não quero somente ouvir como se fosse a boca do Teu servo, mas eu quero ouvir como se fosse a Tua boca falando no meu coração. Faça essa oração. Se você está passando por alguma situação difícil, você há de entender que talvez teu coração esteja aí procurando uma resposta para a sua situação difícil. E às vezes Deus quer te falar outras coisas. Então fale para Deus: Senhor, Tu sabes como está o meu coração, estou apreensivo, estou preocupado, estou angustiado, mas eu quero ouvir a Tua voz, quero ouvir a Tua voz. Então acalma o meu coração, e que toda e qualquer situação que esteja sobre a minha vida não me atrapalhe agora, Senhor, para ouvir a Tua voz. Se você precisa fazer essa oração, faça essa oração. Fale: Pai, tira toda a angústia do meu coração e impede agora com que as situações que eu vivo, que muitas vezes são adversas, impeça com que essas situações venham interferir naquilo que eu quero escutar e que eu preciso escutar. Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos juntos aqui, Senhor, reunidos neste santo lugar que separamos para o Senhor, onde já Te adoramos com as nossas ofertas, nossos louvores, com esta adoração dos Teus filhos, dos pequenos, dos grandes. Agora queremos ouvir, ó Deus, o Senhor falando ao nosso coração por meio da Tua palavra, a Tua santa, bendita e poderosa palavra, que é apta para fazer com que os nossos sentimentos, ó Deus, nossa alma, nosso espírito seja agora capacitado por Ti, por meio desta palavra, a fazermos a Tua vontade. Faz isso em nós, Senhor. Capacita-nos agora por meio do Teu Espírito a entendermos a Tua vontade. E repreendemos, ó Deus, na autoridade do Teu nome, qualquer ação de Satanás sobre esse lugar. Qualquer espírito imundo nós repreendemos que tente aqui com alguma seta confundir ou impedir os filhos de Deus de receberem a palavra. Faz a Tua vontade em nós, Senhor. Enche esse lugar com os Teus anjos. Que os Teus anjos comecem a nos ministrar nesta noite. Anjos das águas, anjos do fogo,
anjos de revelação, anjos que possam trazer bálsamo, traga cura, que o Senhor nos ministre no meio desta palavra, porque sabemos que quando entramos na Tua presença não saímos da mesma maneira, e é isso que nós queremos, Senhor, sair daqui diferentes, tocados pelo Teu Espírito em nós. Faz a Tua obra em nós, Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor. Ainda em pé, João capítulo 15, vou ler alguns versículos com vocês, é o Senhor Jesus quem está falando, e Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Fale comigo, videira verdadeira. Fala para o teu irmão assim, então existe uma videira falsa? Hã? Sim ou não? Se Jesus está falando que Ele é verdadeira, é porque tem uma falsa. Então vamos lá. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Deixa eu te fazer uma pergunta, diante dessa declaração de Jesus. Ele está dizendo que se nós permanecermos nele, e as palavras dele estiverem em nós, nós vamos pedir o que nós quisermos, e nos será feito. Ele está falando a verdade ou está mentindo? Ele está brincando com a gente? Isso vai acontecer? Vai. Versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o vosso gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Até aqui. Pode se assentar, por favor. Eu quero falar um pouquinho sobre a vinda do Espírito Santo e a importância do Espírito Santo em nós. Quero trazer para você uma revelação, talvez para você que é novo, e renovar o entendimento que Deus tem no seu coração, para você que já anda com Jesus há mais tempo, você que já pregou a palavra, você que já ensinou, você que está pregando, está ensinando. Queria trazer um pouquinho desta informação. Eu não sei se você sabe, mas a revelação da chegada do Espírito Santo está lá em Atos capítulo 2. Se você puder abrir comigo lá, por favor, de forma rápida. Atos capítulo 2. Vai um pouquinho para frente, você vai encontrar o dia de Pentecostes. O que era o dia de Pentecostes? É o dia em que vai acontecer, eles estão ali reunidos em Jerusalém para celebrar a colheita. 50 dias depois, eles estariam ali celebrando a festa das colheitas. E se você se lembrar dessa colheita, era um tempo de gratidão a Deus, de agradecer a Deus pelos frutos. E olha só o que vai acontecer 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes. 40 dias depois da Páscoa, Jesus é assunto aos céus, ele é levado às alturas. 40 dias depois da Páscoa. 10 dias depois, estão os seus discípulos reunidos no cenáculo, uma casa pequena de um homem não muito rico, onde estavam ali reunidos 70 pessoas na sala. Uma casa pequenininha, não é, irmãos? A sua casa cabe 70 pessoas na sala?
Hã? Não, né? É onde eles estavam. Não era igreja, não era templo, não tinha nada. Eles estavam numa casa, reunidos no cenáculo. E ali 70 pessoas estavam reunidas. Maria, a mãe de Jesus, os discípulos, estavam todos ali reunidos. E de repente, diz o capítulo 2, que ao se cumprir a festa de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, eles viram, distribuídas entre eles línguas como de fogo. Você imagine, que coisa sensacional. Eles começam a escutar um vento impetuoso. Entre eles, a porta está fechada, todo mundo ali dentro, guardados, com medo, inclusive com medo dos romanos, com medo dos judeus. E agora um vento entra na casa, começa a tomar aquele lugar, e além do vento, eles começam a ver línguas como de fogo, e caindo sobre eles. E diz a palavra, e apareceram, versículo 3, distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Se você for ler do versículo 5 até o versículo 13, você vai ver como isso se manifestou diante da cidade. A cidade viu que eles tinham algo diferente, porque eles começaram a cada um falar na língua da sua, a língua natural da sua cultura. Cada um começou a falar na sua língua própria, e aqui cita mais de 10 povos diferentes. E alguns, por não entenderem isso, quando as pessoas não entendem, elas geralmente criticam, e alguns começaram a criticar e falaram, não, eles estão bêbados. E Pedro então, a partir do versículo 14, Pedro se levanta, e ele vai pregar, vai fazer a primeira pregação. Eu não sei se você se lembra lá de Mateus capítulo 16, Jesus disse para Pedro, eis que te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, falando de Pedro, né? Falando dele, sobre esta pedra, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. E aí Jesus fala para Pedro, eis que te dou as chaves, eu te dou as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado, e o que você desligar será desligado. Te dou a chave do reino dos céus. E qual era essa chave? Pedro agora, no primeiro discurso dele, no primeiro sermão dele, ele abre os céus. Jesus já está lá nos céus, e agora Pedro faz o primeiro sermão, e 3.000 pessoas se convertem. 3.000 pessoas. O céu está aberto. Porque até antes de Jesus chegar aos céus, todos aqueles que morriam iam para um lugar chamado lugar dos mortos. Você já deve ter ouvido falar desse lugar onde a nossa antiga religião falava sobre purgatório. E ele existe, mas não para expurgar pecados, porque o purgatório foi usado para expurgar pecados. Você tem que pagar para sair do purgatório. Não precisa pagar nada. Quem foi para lá, se é do Senhor, está salvo. Se não é do Senhor, não tem outra saída. Ao homem cabe morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo, dizem Hebreus. Então, quando Jesus subiu aos céus, ele levou cativo esse lugar, fechou, e Pedro faz o primeiro sermão, ele abre os céus, e agora 3.000 pessoas vão para o céu, aceitam Jesus, não é que morrem, agora têm direito ao céu, quando elas morrerem, elas vão para o céu. E no meio nesse sermão, nós vemos então o Espírito Santo começando um trabalho novo sobre a terra. E eu quero te dizer o seguinte, você sabe quantas vezes aparece a palavra Espírito Santo no livro de Atos? Quantas vezes aparece as manifestações do Espírito Santo no livro de Atos? O livro de Atos tem 28 capítulos, e durante todo o livro de Atos, depois do capítulo 2, 60 vezes vai aparecer o Espírito Santo. Quantas vezes eu falei? É um bom número, não é? E nessas 60 vezes que o Espírito Santo vai aparecer, ele vai mostrar como é que ele está se manifestando. Ele mostra como ele está derramando língua sobre as pessoas. Ele mostra a maravilha dele em levar as pessoas a serem conduzidas para o trabalho de Deus, como aconteceu em Atos capítulo 6. E encher as pessoas para o trabalho de Deus, a batizar as pessoas, comunidades. São 60 versículos, 60 manifestações do Espírito Santo, onde a gente vê ele fazendo as coisas. Fale comigo, fazendo as coisas. Porém,
talvez tenha 1 ou 2 versículos desses 60 que nós vamos aprender algo novo do Espírito Santo. Porque tudo aquilo que nós tínhamos que saber sobre o Espírito Santo, quem falou foi praticamente Jesus, em João capítulo 14. Volte lá para João capítulo 15, por favor. Em João capítulo 14, Jesus, nesse capítulo, ele fala sobre o Espírito Santo. E aqui em João capítulo 14, Jesus, ele nos ensina aquilo que em Atos não é falado. Não se menciona sobre isso em Atos. Em João capítulo 14, Jesus ensina que o Espírito Santo estaria para sempre conosco. Em João capítulo 14, ele nos diz que ele nos conduziria à verdade. João capítulo 14, Jesus nos diz que ele nos faria lembrar de todas as coisas. João capítulo 14 nos ensina que ele só seria derramado sobre aqueles que nasceram de novo. O mundo não pode ter o Espírito Santo, somente quem nasceu de novo. Ele diz também que ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos ensina, Jesus nos ensina em João capítulo 14, que ele seria o nosso consolador. Que ele seria aquele que estaria do nosso lado para nos ajudar nos momentos difíceis. Jesus nos ensina que o Espírito Santo estaria em nós, assim como ele estava nele, e que fazia ele ter comunhão com o Pai, e que o Espírito e ele e o Pai estavam numa só relação, e que isto aconteceria com a gente. Então, eu gostaria que você entendesse um pouquinho João capítulo 15, porque João capítulo 15, quando a gente tem um capítulo, a gente fala, bom, está começando um outro assunto, mas aqui não está começando outro assunto. Aqui nós continuamos o assunto de João capítulo 14, sobre esse mover do Espírito Santo. E Jesus então traz uma parábola, ele traz um ensinamento, ele fala, olha, eu sou a videira, e meu pai é o agricultor. Dentro do mesmo assunto, de que o Espírito Santo estaria agindo, que o Espírito Santo estaria em nós, que ele nos ensinaria, Jesus traz essa revelação. Mas talvez, olhando João capítulo 15, você tenha algumas dificuldades para entender algumas coisas. Porque na língua portuguesa, a língua portuguesa não nos ajuda muito a entender algumas coisas que Jesus falou. Por exemplo, o versículo 15 diz assim, no capítulo 15, perdão, o versículo 2 diz assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E aí nos parece, lendo esse versículo, que é possível alguém estar em Jesus e não dar frutos. Não é isso que está escrito? Sim ou não? Todo ramo que, estando em mim, se não produzir frutos, eu corto. E aí, pode parecer que é possível estar em Jesus e não produzir frutos. E que se eu não produzir fruto, eu vou ser cortado. Essa é a ideia que o português aqui está me dando. Só que quando eu leio o versículo 5, olha o versículo 5, o que Jesus fala. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Espera aí, eu produzo fruto ou não produzo fruto? Eu vou ser cortado ou não vou ser cortado? Essa confusão se dá porque o nosso português é muito infeliz quando ele tenta traduzir o que Jesus falou. O versículo 2 está escrito desta maneira: todo ramo que em mim não der fruto, em mim não der fruto, é isso que está, essa palavra estando não existe no original. Aí você fala assim, bom, mas o que isso quer dizer, estando ou em mim? Isso quer dizer o seguinte, aquele ensinamento que Jesus deu em Mateus capítulo 7, muitos em meu nome vão dizer, Senhor, Senhor, e eu vou dizer, nunca vos conheci. Ou seja, tem muita gente que em mim está fazendo muita coisa, mas não é a videira verdadeira. Que em mim, no meu nome, está fazendo muitas coisas, através de quem eu sou, está fazendo muitas coisas, mas não é a videira verdadeira. Porque aquele que está em mim, esse vai dar fruto. O que não está em mim, mas em mim está fazendo as coisas, um dia esse daí vai ser cortado.
Um dia isso vai ser cortado e vai ser lançado para ser queimado. Se aproveitou do meu nome, usou os benefícios do meu nome, porque o nome de Jesus tem poder. Jesus mesmo disse: em meu nome vão expelir demônios, em meu nome vão fazer milagres, em meu nome vão curar enfermos, em meu nome vão profetizar. Ou seja, o nome de Jesus tem poder. Só que pode não estar nele. Pode estar ao lado, enxertado numa outra videira, numa falsa videira. E aí Jesus fala sobre isso várias vezes. Ele fala: pelos seus frutos os conhecereis. É pelos frutos que a gente sabe se a árvore é boa ou não, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. E esta é uma das coisas que nós precisamos entender nesse contexto de João capítulo 15, que vem do capítulo 14, sobre o mover do Espírito Santo, sobre o Pai e o Filho estar em nós e o que Ele espera com isso. Porque você há de concordar comigo que a obra que Jesus Cristo fez por nós é uma obra muito grande, concorda? Alguém morrendo por nós, o próprio Deus se manifestando em carne para dar a sua vida por nós. Não é muito grande essa obra, gente? Sim ou não? Morrendo por nós quando nós éramos pecadores. Ele não morreu por nós quando nós melhoramos, Ele morreu quando nós estávamos ruins. É uma obra fantástica, maravilhosa. Então, existe algo que o Pai, que o Espírito Santo, que o próprio Deus espera de nós. Lá em Hebreus diz que muitas pessoas podem se beneficiar dessa convivência. Muitas pessoas podem ver as manifestações do Espírito. Muitas pessoas podem ver o poder glorioso de Deus entre nós. Mas isso não quer dizer que elas são das nossas. Por isso não se escandalize, igreja, de ver tanta coisa errada no mundo, de pessoas que se dizem crentes. A questão é se é a videira verdadeira. A questão é se está enxertado na videira verdadeira. Porque nele as pessoas podem fazer muitas coisas. No seu nome as pessoas podem realizar muitos prodígios, inclusive profetizar e curar. Mas os frutos vão mostrar quem é quem. E algo que o Senhor quer que a gente entenda, a verdade absoluta, olha o versículo 8 do capítulo 15. A verdade é que Jesus quer de nós, é que nós possamos dar muito fruto. Porque, olha o versículo 8, leia você o versículo 8, por favor. Leia você. O que acontece quando eu dou muito fruto? Quem que é glorificado? A Igreja Resgate, o apóstolo Edson, o bispo Hernani. Somos nós que somos glorificados, é isso? Não, o que acontece quando você dá muito fruto? Quem que é glorificado? O Pai. É o Pai. Então, o maior interessado, aquele que mais deseja que você dê muito fruto, sabe quem é? Não é o apóstolo Edson. Eu quero que você dê muito fruto. Isso vai ser bênção para você. Eu conheço um pouquinho a palavra. Apesar de dizer para você que João capítulo 15 é um mistério ainda em muitas coisas para mim. Mas o maior interessado que você dê muito fruto é o Pai. Porque por meio desse muito fruto, Ele vai ser glorificado. Então eu gostaria que você refletisse um pouquinho sobre isso. Porque talvez você já tenha tido uma vida, uma experiência, eu já tive essa experiência, de fazer coisas que entristeceram o coração da minha mãe. Meu pai morreu quando eu tinha 11 anos, eu não posso falar muito do meu pai. Mas eu já entristeci muito o coração da minha mãe, quando eu era jovem. Não me preocupei com muitas coisas do que ela queria, do que ela desejava. Mas agora nós somos crentes, nós sabemos quem é o Pai. E a pergunta é, se eu estou preocupado em fazer aquilo que o Pai quer que eu faça. Se eu estou desejoso em glorificar o nome dEle. Porque não roubar, não matar, trabalhar, pagar os impostos, isso é obrigação de qualquer ser humano. Isso não traz louvor nenhum, isso é obrigação, é dever ser honesto. Gosto muito do nosso presidente, mas muitas vezes ele diz assim, porque no nosso governo a gente não rouba. Gente, isso devia ser a coisa mais normal do mundo. Por que tem que se falar assim?
Ah, porque já teve outros governos que se roubaram, que se roubou. Tudo bem, mas olha que absurdo, isso não deveria ser falado, isso deveria ser o normal entre nós. Mas não é. E isso traz para nós o entendimento de que se eu não roubo, não faço mal, se eu estou trabalhando, se eu venho na igreja, se eu dou dízimo, se eu faço minhas orações, eu estou cumprindo, estou glorificando a Deus. Não, o glorificar a Deus envolve algo chamado fruto. Você sabe por que Jesus nos salvou? Para que nós possamos dar frutos. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, quando o Espírito Santo foi prometido por Jesus, Jesus disse assim: eu vou enviar para vocês, não fiquem preocupados com a questão de épocas, quando as coisas vão acontecer, vocês vão receber poder quando vai chegar sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão receber poder, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus disse assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, batizando, ensinando-os, sejam minhas testemunhas. Porém, nós, com todo o amor e respeito que eu tenho pelas nossas vidas e por você, nós temos que nos preocupar com as coisas. Nós temos que nos preocupar em ganhar dinheiro para podermos sustentar a nossa vida. Nós temos que nos preocupar com a nossa família, em termos filhos, para termos uma família de honra e para perpetuarmos o cristianismo sobre a terra. Nós temos que nos preocupar com descansos. É necessário descansar, sair de férias, passear, tudo isso é necessário. Mas eu quero te dizer uma coisa, tudo isso que eu acabei de falar, família, descanso, dinheiro, tem que ter um propósito na sua vida. Não pode ser algo que termine nisso. Você tem que pensar em descansar para poder ter mais vigor e força para poder dar frutos. Você tem que pensar em ter filhos, uma família, para que a tua família e teus filhos gerem frutos. Você tem que pensar em ganhar dinheiro, ter recursos para você ser uma pessoa que possa com tudo isso gerar frutos. Porque, irmãos, a nossa vida aqui termina até os 100 anos. Eu vi um postzinho esses dias dizendo assim, não concordei com o post, não concordei, mas o post dizia assim: está indo embora a geração de 1950, 1960, 1970. Eu falei, misericórdia, eu não estou indo embora não. Está indo embora a geração de 1930, 1920. Eu não. Eu ainda tenho pelo menos mais uns 40 anos aqui pela frente. Mas está indo embora a geração de 50, 60 e 70. Gente, eu não concordei com esse posto, porque eu não estou indo embora agora não. Mas um fato, algo que é verdadeiro é que as pessoas estão indo embora. Se tem uma coisa que nós podemos ter certeza, é que nós vamos morrer. A menos que Jesus volte. Do contrário, isso você pode ter certeza, você vai partir. Se Jesus não voltar, você vai morrer. Nós não sabemos o dia. Então a nossa vida aqui, ela precisa ser uma vida dentro desse versículo 8. A minha vida tem que ser algo que glorifique a Deus. E como é que eu glorifico a Deus? Fazendo oração, vindo na igreja, dando dízimo. Não, isso tudo nós temos que fazer porque isso faz parte da nossa vida. A forma de glorificar a Deus é gerando frutos. Ah, mas eu não glorifico a Deus dando meus recursos, adorando, lógico. Mas se você for ler capítulo 14, quando o Espírito Santo estaria entre nós, seria derramado sobre nós, em nenhum momento Jesus cita essas coisas que eu falei para vocês, porque isso é consequência da manifestação dele em nós. Quando o Espírito Santo está em nós, o nosso casamento vai ser abençoado. Quando o Espírito Santo está em nós, as nossas finanças vão ser abençoadas. Quando o Espírito Santo está em nós, tudo começa a ser transformado, porque é Ele que vai fazer isso em nós, com o objetivo de que a gente possa gerar frutos e o seu nome seja glorificado. Eu quero que você preste atenção em algumas coisas lindas que o Senhor nos ensina aqui, porque esse é o desejo de Deus, que a gente gere frutos. Deixa eu te fazer uma pergunta com muito amor, não quero colocar peso sobre você, mas você precisa ter uma vida de responsabilidade. Porque se é verdade que está indo embora essa geração dos 30 e dos 40, anos 1930 e 1940, se essa geração está indo embora, e com certeza está indo embora,
também é verdade que essa geração era uma geração de homens muito responsáveis, de pessoas que se contentavam com pouco, de pessoas que valorizavam o que tinham, valorizavam as coisas que estão à sua volta. E nós estamos tendo uma outra geração, uma geração onde nós não tivemos, então nós queremos dar para essa nova geração. Nós fomos limitados, então nós queremos abençoar os nossos filhos. E com isso, não estamos trazendo sobre os nossos filhos uma palavra muito séria, que é responsabilidade. Levar os nossos filhos a serem responsáveis, a terem responsabilidade dentro de casa. Parece que hoje não pode mais colocar filha para lavar louça. Se chamar a filha para lavar louça, ela te denuncia no conselho tutelar, você vai preso. Parece que filho não sabe mais o que é apanhar. Esses dias a Raquel fez uma coisinha lá meio estranha em casa, eu já resolvi. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que a vara, ela é para criança. E quando fala criança lá em Provérbios, está falando de criança que ainda não saiu de casa. Então não interessa qual o tamanho dela, ou qual a idade dela. Ah, mas os psicólogos, olha, eu não estou nem aí com os psicólogos, eu estou aí com o que Deus me ensina na sua palavra. Não são os psicólogos que vão me ajudar quando você perder sua família, que vão te ajudar. Então, alinha a tua vida com o que Deus... Porque Ele fala, aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, coloca os mandamentos de Deus na sua vida, os princípios de Deus na sua vida, e busque, em primeiro lugar, gerar frutos. As outras coisas o Senhor vai fazer na tua vida, Ele vai te dar mais do que você imagina. Porque uma hora interessante em que você seja abençoado é o próprio Deus. Mas aí você pede para Deus, Senhor, eu quero uma casa. E lá no céu, fazendo aqui uma brincadeira, porque não é assim que funciona, lá no céu estão os anjos do lado do trono, porque eu não vou brincar com Deus, estão os anjos do lado do trono, e perguntando, para que Ele quer essa casa? E aí o próprio pai olha e fala assim, eu sei para quê, e eu não vou dar. Ah, mas o Senhor não ama? Eu amo, e porque eu amo, eu não vou dar, porque isso vai desviar Ele de mim. Entenda, vamos ver algumas coisas da própria Bíblia, porque é melhor a gente ler a Bíblia do que a gente somente acreditar no que a gente está falando. Olha o versículo 12, o versículo 2, perdão. O que está acontecendo hoje? Estou sempre colocando algo a mais. Versículo 2. Todo ramo que em mim não der fruto, ou seja, não está nele, Ele o corta. Então aqui não é para nós. E todo o que dá fruto, Ele limpa. Fale comigo, todo o que dá fruto, Ele limpa. Alguém aqui já tem uma parreira em casa, uma videira em casa? Alguém já teve? Quem já teve? Uma videira pequenininha. Quando chega no período da mudança de lua, o machado vai lá na minha casa, né, diácono? Vai lá para dar uma limpada na nossa parreira lá. Ele entende, ele sabe cortar. Eu olho, às vezes estou achando que ele está cortando demais. Eu falo, está cortando muito. Ele fala, não, é assim, vai cortando, vai com aquela tesourinha rapidinho. Eu olho e falo, ai. E eu que não sou a videira, estou sentindo dor, de tanto que ele está cortando. E ele deixa lá, sem folhinha nenhuma, limpa tudo. Irmãos, entenda uma coisa, se você ama a Deus e você quer dar frutos, você tem que estar preparado porque Deus vai te limpar. Ou você pensa que você vai ficar sentadinho e vai começar a brotar fruto de todo lado, você vai, que coisa linda que eu sou. Levanta o braço, debaixo da axila um monte de uva, na perna, eu sou uma videira. É assim que funciona? Não, Jesus está nos ensinando o seguinte, eu tenho interesse em você, eu quero que você dê muito fruto, e porque eu quero que você dê muito fruto, eu vou te limpar. E esse não é um processo muito fácil, concorda? Eu que não sou a videira, vejo o Marco Machado, o diácono cortando, me dá até dó de ver o que ele está fazendo. Imagine a própria videira, o que ela está sentindo. Mas é por meio dessa limpeza que ela vai produzir mais frutos. Então, algo que a gente precisa entender é que Deus tem interesse que você dê frutos. E que nesse processo Ele vai te limpar. Então, para de você ficar falando para Deus, Deus, eu te amo.
eu te amo, eu quero fazer a tua vontade, eu quero estar no centro da tua vontade, Senhor, faz tudo que o Senhor quer fazer na minha vida. Aí algumas coisas começam a dar errado, na sua ótica começa a dar errado, e você fala, Senhor, o que está acontecendo? Por que comigo? Aquele lá, olha, eu incrédulo, não faz nada, está tudo dando certo na vida dele. Eu que estou me consagrando ao Senhor, eu que quero fazer a tua vontade, eu que tenho buscado o Senhor, lido a tua palavra, jejuado, orado, tenho te buscado dar frutos, e está acontecendo isso na minha vida. Se Deus pudesse responder para você, e você fosse escutar Ele, eu creio que uma das coisas que Ele falaria seria, estou te limpando, para que você dê mais frutos. Vocês acham que Deus não conhecia o coração de Davi? Lá nos Salmos o Senhor diz assim, encontrei Davi meu servo e com meu santo óleo o ungi. Deus fez Davi, aquele homem, ungiu Davi com aquela tenra idade, porque Davi desde pequeno já era servo dele. Agora eu quero te falar uma coisa, Deus conhecia o coração de Davi? Sim. Aí você pergunta assim, mas por que Davi teve que fugir, ficar numa caverna, com um monte de homens endividados, amargurados, com um monte de problema? Por que ele teve que passar por tudo aquilo? Sabe por que ele teve? Porque você sabe que Davi depois mandou matar um jovem chamado Urias, porque ele gostou da mulher do cara? Você ficou sabendo disso? Está na Bíblia. Você ficou sabendo que Davi participou da morte desse homem, tomou a mulher que não era sua? Quando a gente lê a história de Davi, a gente fala assim, olha que homem lindo, maravilhoso, mas Deus sabia do coração dele. E Deus estava trabalhando no caráter dele em todo o tempo. Não teve nada que Davi passou que ele não deveria passar, que o Senhor estava limpando. E quando ele caiu no pecado, e caiu de maneira absurda, ele não se desviou de Deus, porque durante todo o tempo em que ele foi sendo forjado, uma coisa que ele aprendeu é que Deus estava com ele, e que ainda que ele pecasse, Deus estava com ele, e que Deus era misericordioso, e que Deus era um Deus perdoador. E aí quando ele caiu, ele não fugiu, ele não foi embora da presença de Deus, ele não se tornou como muitos outros reis de Israel, que blasfemaram e foram buscar Baalins, foram buscar Baal, foram buscar Astarotes, foram buscar tudo que desse mundo se oferece. Não, ele se arrependeu, ele se quebrantou e falou, apesar de tudo que eu estou fazendo de errado, eu sei que Ele me perdoa, e Ele é capaz de me tornar mais alvo do que a neve. Sabe onde Davi descobriu isso? No tempo em que ele foi sendo tratado. Você acha que Deus está querendo te destruir? Você acha que o prazer de Deus é olhar para você lá de cima e falar assim, vou acabar com ele? Eu quero acabar com ele. Às vezes dá até essa sensação, não é? Tem horas que a gente olha e fala assim, meu Senhor, se o Senhor pesar mais um pouquinho essa mão sobre mim, acho que não sobe mais nada. Não dá essa sensação? Mas se essa é a sensação que está sobre você, você tem que ter uma certeza, Ele não quer te destruir, Ele quer te limpar, para que você possa produzir mais frutos, para que a sua vida produza frutos, para que o teu testemunho produza frutos, para que você possa mostrar quem é esse Deus que está sobre você. Você sabe por que muitas pessoas quando pecam se afastam de Deus? Porque nunca se deixaram limpar, nunca se aproximaram do Pai. Davi quando pecou, demorou para entender o seu pecado, mas quando ele entendeu, ele se arrependeu. Não reclame quando as coisas ficam difíceis. Não reclame quando Deus começar a tratar na sua vida algumas coisas que você não entende. Somente creia que Ele está te limpando para fazer algo maior na sua vida. É isso que Ele quer fazer em você. O diabo não quer que você acredite dessa maneira. O diabo quer que você ache que é por causa do teu pecado. É porque você é uma pessoa má e que você não merece nada de Deus. Porque quando você é convencido pelo diabo dessa forma, você não vai produzir mais nada. O que você vai produzir? Nada, porque você só tem peso, culpa, tristeza. Mas se você entender que Deus está tratando com você, para que você se torne uma videira, um ramo nele, frutífero. Quando você começa a entender isso, ainda que doa, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente fique triste,
é uma questão só de esperar, porque a gente vai começar a ver os frutos. Isso vem dele. E é para ele. Então, em vez de murmurar, nós temos que chorar na presença dele, pedir para que ele nos ajude, nos fortalecer. Mas olha uma outra coisa interessante que diz, versículo 7, capítulo 15, versículo 7. Não é só uma questão de nos limpar. Olha o que diz o versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, o que está escrito? Pedireis? Você já pensou nisso? Que você pode pedir o que você quiser para Deus, Ele vai te responder? Aí você fala assim, mas eu posso pedir? Algumas pessoas aqui iam pedir um marido agora. Ela vai falar, Deus, me dá um marido agora. Porque estão tão desesperadas. Já ia pedir e abrir os olhos. Pode pedir, abre os olhos, de repente acontece alguma coisa aqui dentro hoje, né? Mas e aí? Eu posso pedir o que eu quiser? O Senhor vai responder? Escute, vamos voltar ao contexto. Porque as pessoas pegam um versículo, tira do contexto, e texto fora do contexto só serve de pretexto. Vamos colocar no contexto. Onde que está esse contexto? Dentro da videira, ligado nela, na sua palavra, com o objetivo de dar frutos. Você sabe quais são as pessoas que mais operam milagres? São os evangelistas. Por que eles operam milagres? Porque Deus os atende. E por que Deus os atende? Porque eles estão ali trabalhando para dar frutos. Então acontecem coisas sobrenaturais. Nós temos um pastor lá em Paraná, na cidade de Paraná, o pastor Rafael e a sua esposa Luane. Gente, eles estão orando com as pessoas e Deus está fazendo milagres extraordinários numa cidade de 2.000 pessoas. Aí você fala, mas quem é o Rafael? Olha, talvez você não saiba quem é o Rafael, mas Deus sabe quem é o Rafael e ele está ali para dar fruto e o Senhor escuta as suas orações. A maioria das nossas orações, os nossos pedidos são egoístas. Nós queremos para nós mesmos, para nós nos satisfazermos e para os nossos propósitos pessoais. Não vão ser respondidos. E se forem, é pela misericórdia de Deus. Agora, se você quer ter certeza que o Senhor vai responder coisas extraordinárias na sua vida, se envolva com aquilo que é do seu reino. Vá na casa de parentes seus, de pessoas que estão enfermas e que estão indo para o inferno. Vai lá e faça milagres, produza esses milagres no nome de Jesus. Pode ir, ore a Deus, o Senhor vai responder. Talvez Deus não responda a oração sobre você, mas vai responder sobre a oração sobre outros. Mas por que Ele não respondeu sobre mim? Porque talvez Ele queira que a sua vida seja um testemunho. Porque talvez Ele queira que você dê frutos, seja limpo por meio dessa situação. Não sei, eu não vou ficar julgando. O que eu sei é que quando nós estamos nele, nós procuramos dar frutos nele, nós vamos pedir o que nós quisermos. E Ele vai responder. Então aqui fazendo uma brincadeira com você, posso brincar com você? Fazendo uma brincadeira, a possibilidade em você pedir algo para Deus, que é seu pessoal, e a possibilidade de Deus de fazer algo para um próximo, que você está pedindo para Ele, para que Ele encontre Jesus, essa possibilidade é 100% é possível acontecer, enquanto que essa daqui está nas mãos de Deus. Essa aqui nós não sabemos responder se Deus vai responder ou não, mas essa aqui é 100% que o Senhor vai nos trazer alguma resposta. Porque Ele quer que você dê frutos. Paulo teve algumas dificuldades assim. Se você for ler a palavra de Deus em Filipenses, você vai ver que Paulo tinha um jovem chamado Epafrodito, amigo dele, que estava com uma doença mortal. Mortal. Imagine Paulo, que passava pelas pessoas e a sua sombra curava as pessoas. Pedro levava panos para Paulo orar, tocar em Paulo para as pessoas serem curadas. Imagine Paulo orando agora por ele, que tinha uma enfermidade, e ele não era curado. Ele fala, eu tenho um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Já pedi ao Senhor 3 vezes para que tire esse demônio de mim, que era uma enfermidade vinda por um demônio. E o Senhor Jesus dizia assim, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Imagine Paulo, tendo uma pessoa que ele ama,
E diz lá em Filipenses que ele orou por Epafrodito, e Epafrodito não foi curado, ele ia morrer. E de repente Deus respondeu, e Paulo diz assim, olha, ele foi curado, para que não viesse tristeza sobre mim. Mas sabe por que Epafrodito foi curado? Depois a gente lendo as cartas de 1 Timóteo, Tessalonicenses e outros textos da Bíblia, você começa a ver porque Epafrodito tinha ainda uma missão, ele tinha um propósito de Deus ali. O pastor Anésio, esse irmão querido que nós temos caminhado junto, ele é muito divertido, ele é muito diferente também, tem 65 anos, é um missionário. Ele acabou quando eu falo faz uns 5 anos, ele deixou a igreja dele, como eu, deixou a igreja, alguém assumiu a igreja e ele foi para missões. Ele é muito divertido, muito diferente de muitas pessoas. E ele me deixa doido muitas vezes, porque eu sou uma pessoa muito planejada, e ele é totalmente sem planejamento. Faz as coisas, ele vai sentindo de Deus, vai fazendo, e me deixa desesperado. Mas ele falou uma coisa para mim recentemente, ele falou assim, Edson, sabe o que eu tenho percebido? Que todo aquele que se envolve na obra do Senhor, isso não é uma regra, assim, uma regra para todos, mas a grande maioria que eu vejo de pessoas que têm se envolvido com a obra de Deus, essas pessoas têm tido longevidade. Fala para o teu irmão, você quer ter longevidade? Para que você quer ter saúde? Eu quero ter saúde para quando eu ficar velhinho, ficar na porta da minha casa, sentado num banquinho, olhando os carros passar, até morrer. É isso? Você quer ter saúde para isso? Eu quero ter saúde para chegar no final da minha vida pregando a Jesus, pregando e levando pessoas para Jesus. Para que você quer ter saúde? Quando as pessoas não têm propósito com relação ao reino, elas têm medo de morrer. E eu vou te dizer, é bom que você tenha medo mesmo. Você que não tem propósito com relação ao reino, é bom que você tenha medo mesmo de morrer. Porque a coisa aqui é fácil, a batata vai assar quando você chegar lá em cima. Porque Ele está nos dando chance. Ele está esperando de nós que a gente pegue os nossos talentos e multipliquemos os nossos talentos. E Ele nos dá capacidade para isso. Então entenda, Ele vai nos limpar. E Ele vai responder às nossas orações em tudo que nós precisarmos para darmos frutos. Milagres extraordinários. O Senhor vai fazer. É Ele que faz. Algumas pessoas da sua família precisam ser salvas. E você fica procurando argumentos teológicos, argumentos que você vai tentar convencer essas pessoas. Meu irmão, você não precisa nada disso, você só precisa do Espírito Santo. Porque João capítulo 14 diz, Ele te ensinará todas as coisas, Ele te lembrará de todas as coisas, e Ele responderá todas as tuas orações. É Ele que vai convencer a pessoa, não é você. Então o que eu preciso fazer, Senhor? Eu preciso agora me expor e falar, eu quero dar frutos, eu quero que minha família toda seja salva. Já compartilhei esse testemunho várias vezes com vocês, mas muitos são novos. Eu quando ouvi pela primeira vez, tinha 21 anos de idade, eu ouvi assim, em Atos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, Atos capítulo 16, eu falei, eu creio e minha casa vai ser salva. Muita gente diz assim, mas é a minha casa paterna, não é minha casa materna, não é minha casa... Eu não pensei assim, eu falei, minha casa é minha casa. E minha mãe é salva, meu irmão é salvo, meu irmão que morreu era salvo. Minha família é salva. Você precisa dar frutos. Você precisa estar pronto para isso. E quero te dar ainda uma boa notícia. Nós estamos abrindo os campos do sertão. Se você quiser pegar a tua esposa e falar, nós vamos pedir as contas, eu vou para o sertão, quero ganhar vida. Nós estamos prontos para te enviar. Estamos prontos para te enviar. Vamos te enviar lá para a MCM, Missões Cristã Mundial, onde você vai ser preparado por 5 meses, vamos te sustentar lá, e depois vamos te mandar para o campo. Para você servir a Deus lá.
você dá frutos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, é uma bênção fazer isso. Porque olha a terceira coisa que Deus nos ensina aqui em João capítulo 15, olha o versículo 11. Olha o versículo, tenho-vos dito essas coisas, acharam o versículo 11? Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja... Irmãos, não existe outra alegria maior do que estar dentro desse plano de Deus e de gerar frutos. Pode ver, dificilmente alguém chega para mim e fala assim, apóstolo, você não sabe o que aconteceu na minha vida, fui promovido, apóstolo, eu estou ganhando mais, apóstolo, eu estou... É difícil alguém chegar para mim e falar alguma coisa assim, mas quando alguém ganha alguém, para o Senhor Jesus, quando alguém dá frutos, ela quer falar, porque isso traz uma alegria. E não sou eu que trago essa alegria para a pessoa, sabe quem é? É o próprio Senhor que nos dá essa alegria. É o próprio Senhor. Traz uma alegria, quando você se envolve com a obra de Deus, quando você se envolve com as coisas de Deus, Ele vai cuidar da tua casa, vai cuidar da tua família, vai cuidar de tudo que você precisa, vai te dar descanso, vai te dar recurso, vai te dar uma família abençoada, mas tudo aquilo que você tem, vai sendo para Ele, vai glorificando o nome dEle, vai gerando frutos, e aí vem um gozo que é completo, não é algo que é passageiro, porque os frutos são eternos, Então deixa eu te fazer aquela pergunta que eu ia fazer e passei, né? Eu falei, posso fazer uma pergunta? Quantos frutos você tem gerado para o Senhor? A sua vida tem sido para quê? Para trabalhar, para ganhar dinheiro, para sustentar a sua casa? Irmãos, isso vai passar. Isso vai passar. Quantas pessoas você pode mostrar nas suas mãos que você já ganhou para o Senhor Jesus, que você já levou para Jesus? Não é trouxe para a igreja. É que você falou para a pessoa, quer orar comigo, quer receber Jesus como teu Deus e Salvador? Vai ser uma alegria para você, vai trazer uma alegria. E essa alegria vem de Deus para você. Eu podia pegar vários exemplos aqui, mas vou pegar o exemplo de uma pessoa que é dura, hein? É dura. Agora está mais molinho. Deus está fazendo uma obra que é um milagre. Pega, por exemplo, o Ed Carlos. Esse homem, quando tem algum contato com missões, de ganhar vida, vira um molenga. É capaz até de chorar, difícil, mas é capaz. Há uma alegria que vem sobre nós, que não é nossa. Lá na empresa dele, ele fez uma caixinha. Nunca vi isso na minha vida. Ele tem uma empresa chamada Torre Forte, lá no Vale do Sol, uma empresa de materiais de construção. Ele colocou uma caixinha. Falou palavrão, quanto que tem que jogar lá dentro? 5. Então a pessoa entra, falou uma besteira, 5 na caixinha. Não, o que é isso? Falou palavrão, aqui é 5 conto que vai para a missão e vai para o trabalho em Moçambique. E a pessoa vai e coloca 5 lá dentro. Aí ela vai colocar os 5 já fala um palavrão, mais 5. Aí você fala assim, não, mas é uma empresa que está lá, está servindo o pessoal, não pode fazer. E não pode o quê? Não pode as pessoas irem para o inferno sem saber quem nós somos, sem saber que nós somos de Cristo, que nós somos um caminho para elas irem para o céu. Isso é que não pode. Não pode é ser agente secreto de Deus aqui na terra. Ninguém sabe que a pessoa é crente. As pessoas têm que saber quem nós somos. E quando eu me revelo nesse mistério de falar de Jesus, isso vai trazer alegria. Meu irmão, sabe o que você está precisando? Você está precisando ser mais alegre. Comece a gerar frutos. Quer ver uma coisa? Deixa eu te desafiar. Você que tem filhos pequenininhos, já sentou com seu filho e falou para ele assim, vem cá, vamos conversar? Você sabia que Jesus morreu por você? Que nós vamos para o céu. Eu fiz isso com a Raquel, quando ela fiz isso com a Cris, óbvio, mas fiz com a Raquel. E teve uma época que a Raquel, não sei porque ela era muito pequenininha, teve uma vez nós fizemos isso várias vezes, mas teve uma vez que eu fui falar para ela que nós íamos para o céu, e se ela queria aceitar Jesus, ela quis, e aceitou Jesus.
Só que ela não sabia se ela ia mesmo. E aí ela começou a me perguntar, vocês vão para o céu? Eu falei assim, eu e a mamãe vamos. Eu, a mamãe e a Cris estava na época em casa. E se eu não for? Não, você vai. Ela começou a chorar, porque ficou desesperada se ela ia para o céu ou não. Sim, ótimo, é melhor chorar agora do que chorar quando estiver no lago de fogo, né? Hã? Você já chamou seu filho pequenininho, seu filho adulto, seu pai, sua mãe, e fala assim, vamos fazer uma oração? Não é para ir para a igreja, é para ir para o céu. Isso vai trazer uma alegria. Isso vai trazer uma paz. São os seus frutos. Isso glorifica o Pai. Feche a sua Bíblia, por favor. É muito lindo ver o Senhor Jesus nos ensinando na sua palavra. Como eu disse, João capítulo 15 é um mistério. Muitas coisas em João 15 são mistérios para mim. Não entendo tudo. Mas é muito lindo Jesus dizendo para nós, o Espírito Santo vai operar em você, e você em mim, você vai dar muitos frutos, porque nisso será glorificado meu Pai. Eu posso dizer com muita certeza que você que está aqui nesta noite, você é uma pessoa que ama Deus. Eu posso falar isso com muita certeza. Você ama Deus, você está aqui porque você quer ver Deus agindo na sua vida. Você quer fazer a vontade dEle. Eu posso falar isso com muita tranquilidade, que você quer ouvir a sua voz para fazer a vontade dEle. Então escute o que Ele falou no versículo 8, que a vontade dEle é que você dê muito fruto. Ele não quer que você viva uma vida como 90% do mundo vive, andando, caminhando sem nenhum tipo de certeza, ou de projetos. Teu projeto tem que ser um projeto de que a minha vida vai glorificar a Deus. Vai como? Eu quero... Bom, ganhar dinheiro não é isso. Ter filho também não é isso. Como é que eu vou glorificar Ele? Ganhando frutos. Então eu preciso ganhar bem, eu preciso ter uma família abençoada, eu preciso ter um testemunho bom. Senhor, abençoa meu casamento, Senhor, abençoa meus filhos, Senhor, traz recurso, Senhor, me ajuda, porque eu quero ganhar frutos. E começa a ganhar, não fica esperando chegar, porque se você também achar que você vai enganar Deus, você não vai, né? Lembra da época que você não conhecia Deus? Você fala, eu vou fazer uma promessa para Deus. Não levanta a mão. Quantos aqui já fizeram promessa? Não levanta a mão. Se o Senhor fizer isso, eu paro de fumar. Se o Senhor fizer aquilo, eu paro de beber. Se o Senhor fizer isso, eu paro de olhar para a mulher. Se o Senhor fizer aquilo, eu paro de brigar com a minha esposa. Se eu fizer, quantos, né? Já fiz muita promessa, mas eu não era nem casado. Fiz promessa até para o Corinthians ser campeão. Eu sou da época que ele ficou 23 anos sem ser campeão. Foi difícil, irmãos. Fiz tudo que era promessa e não adiantou nada. Deus nos conhece. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Assuma um compromisso com Deus. Senhor, me faz prosperar. Senhor, abençoa o meu casamento. Senhor, abençoa meus filhos. Abençoa minha casa. Porque eu quero gerar frutos no meio de tudo isso. Quero ganhar meus pais. Quero ganhar meus amigos. Quero levar as pessoas para Ti. Quero Te glorificar. E aí deixe o restante que Ele vai começar a fazer. Vai começar a te limpar. Sim ou não? Você quer dar frutos? Ele vai começar a limpar. Vai doer, vai atrapalhar, você vai achar que está errado, que a coisa não está indo bem. Calma que o Senhor está fazendo a obra. Está te ensinando a orar, está te ensinando a depender mais dEle. Está quebrando a sua arrogância de achar que era pelo seu braço e você está vendo que tem que ser por Ele. Está tratando aí, está fazendo. Ele te ama, Ele não vai te destruir. Depois Ele vai responder todas as tuas orações naquilo que você precisa para frutos. Inclusive da sua casa, da sua família. E Ele vai te encher de alegria. Uma alegria que não vem desse mundo, uma alegria que vem dEle.
que não vai mais depender se aquela pessoa que eu amo está me retribuindo, se a minha doença saiu. Isso não depende mais, a minha alegria não depende mais disso, depende dele, dos frutos que eu estou gerando. Esse gozo será completo. Fechou a Bíblia? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Hoje celebramos os 50 dias após a Páscoa. Estamos no calendário certo. Foi numa reunião como essa que eles estavam assim juntos num lugar e o Espírito Santo veio e pousou sobre eles como línguas de fogo. Talvez nessa noite você precise renovar esta manifestação de Deus sobre você. Talvez nesta noite você precise começar a sentir aquele cheiro da presença dEle em você. Feche seus olhos, abre seu coração. Talvez essa noite você precise falar para Deus: Senhor, eu estava tentando ser feliz por meio disso e daquilo, mas a verdadeira felicidade vai vir, a alegria vai vir quando eu estiver caminhando nesta direção. E eu quero caminhar nessa direção. Se você precisa de dinheiro para essa direção, pode ter certeza que o Senhor vai te dar. Você precisa de uma família abençoada para você caminhar nessa direção, Ele vai te dar. Porque tudo que você pedir, Ele vai responder. Mas a direção tem que ser clara. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aqui entre nós. Eis aqui a tua noiva. Tua noiva veio para cá, Senhor, nesta noite, para te adorar, para dizer que te ama e para fazer a tua vontade. Senhor, eis aqui a tua noiva. Senhor, alguns aqui estão sendo limpos e não estavam entendendo, mas hoje eles entendem. Limpa-nos, Senhor, limpa-nos. Sabe, irmãos, eu já passei por muitas coisas difíceis na minha vida. Já perdi meu pai, perdi um irmão num acidente, já levei 2 tiros no assalto, já senti dor durante 6 meses, e todos esses processos, eu olho e vejo Deus permitindo, porque não foi Ele que fez isso, mas permitindo muitas coisas acontecerem, para Ele tratar com o meu caráter, com a minha vida, para me levar mais para perto dEle e para mostrar para mim que os valores são outros, que as coisas aqui são passageiras. Mas quando eu estiver com Ele lá no céu, o tempo será eterno. Você só tem um tempo na tua vida que é marcado de 60 segundos em 60 segundos, é este. Quando esse tempo acabar, o próximo é eterno. Deixa o Espírito Santo te encher nessa noite. E fale para Deus: Senhor, muda as direções do meu coração. Eu preciso comer, preciso pagar contas. Eu preciso, Senhor, de tantas coisas, mas eu quero que o meu foco seja o Senhor. Eu quero me divertir, eu quero descansar, eu quero passear, eu quero ter coisas para fazer a obra, mas o meu foco será o Senhor. Fale isso para Deus. Ele não vai te impedir de nada. Pelo contrário, Ele é Pai, Ele vai nos dar. Ó Espírito de Deus, eu quero pedir que o Senhor tome as nossas vidas agora nas Tuas mãos. Abre as Tuas 2 mãos para o Senhor. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo te tocar. Senhor, como naquela manhã, ó Senhor, vem com o Teu vento impetuoso sobre esse lugar. Ó Espírito Santo, vem agora, Senhor, sobre as nossas vidas e vem nos tomar, Senhor. Oh, ainda que o mundo ache que nós estamos embriagados, ainda que o mundo ache que nós estamos malucos,
nós sabemos quem é o Senhor. E sabemos que o Senhor é poderoso. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Vai enchendo, Senhor, a tua igreja. Comece a deixar o Espírito Santo se mover em você. Mova teu corpo. Deixe seu corpo livre. Sabe? Se solte diante do Senhor. Fale para o Senhor, Senhor, eu estou aqui. Vem ministrar minha vida, Senhor. Sabe, a nossa intensidade mostra o desejo do nosso coração. A intensidade mostra o que nós queremos. Oh Espírito de Deus, eu peço que o Senhor venha com o teu fogo e comece a derramar, ó Deus, tuas línguas sobre cada uma dessas vidas, sobre a minha vida. Vem, Espírito Santo, receba, fale para Deus, eu estou aberto, Senhor, me enche com o teu Espírito. Se você já foi batizado com línguas, deixe as línguas se manifestarem na sua vida. Se você já foi batizado pelo Espírito Santo, deixe o Espírito Santo se manifestar sobre você. Comece a orar em línguas, deixe o Espírito Santo falar com você. Vem, Senhor, deixa o Espírito falar com você, comece a ter você uma experiência com Ele. Queria que o ministério de louvor viesse aqui para frente, pessoal da banda. Espírito de Deus, toma a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Você que é líder da igreja, você que ministra na igreja, você que já foi líder em algum momento da tua vida, seja cheio do Espírito Santo hoje. Você que está longe do púlpito, você que está longe daquilo que Deus já fez na tua vida, fale para Deus renovar os dons que estão sobre você, porque Deus quer ser glorificado. Deus não é glorificado por meio da nossa vida pessoal, mas é glorificado através daquilo que Ele faz em nós. Olha a Deus, comece a falar para o Espírito de Deus: Senhor, vem me visitar. Meu Espírito Santo, vem me encher. Espírito, eu peço que o Senhor se derrame sobre a vida dos teus filhos. Sabe, essa noite é uma noite desse mover. É nesse mover que o Espírito Santo vai operar milagres na sua vida e vai te curar. Se você não orou em línguas, o Espírito do profeta está sujeito ao profeta, amém? O Espírito do profeta está sujeito ao profeta. E escutem, deixe o Espírito Santo se manifestar sobre você, mas isso tem que edificar a sua vida. O que você está fazendo tem que edificar a sua vida e a vida de quem está perto de você. Então o que você está fazendo tem que edificar você e quem está perto de você. Se não edifica, não é de Deus. Tem que edificar quem está perto de você. Comece a orar em línguas, comece a deixar o Espírito Santo falar com você, falar o teu espírito, deixa o Espírito Santo começar a ministrar o teu coração. Se você nunca orou em línguas, abre a sua boca, de repente o Senhor vai começar a falar mistérios através da sua vida. Ore baixara labalabas, ore baixara candara labachaias, baixara labas, chore baixara. Continue orando, continue orando. Aquilo que você está fazendo tem que edificar quem está do seu lado. Se não está edificando, você não deve fazer. Amém? Você pode orar em línguas para você, você pode orar em línguas para você, você pode orar em línguas de forma que edifique a tua vida e a vida de quem está ao seu lado.
Deixa o Espírito Santo fazer a obra que ele tem que fazer. O Espírito Santo não está sobre uma pessoa aqui, o Espírito Santo está sobre todos que estão aqui. Aleluia. Xarabá, xaracandaralabachaias. Rocolobacheribalabassorecandaralabachaias. O pastor Marcelo trouxe uma palavra hoje de manhã e ele disse: os vasos são vários, são muitos vasos, mas todos ficam cheios. Você é um vaso, não importa se você é um vaso grande, se você é um vaso pequeno. O Espírito Santo te enche nesta noite. Vem, Espírito, vem. Não tenha pressa, não tenha pressa, meu irmão. Não tenha pressa. Abre teu corpo, abre teu coração. Abre teu coração, fale para Ele: vem, Senhor. Fale para Deus: Senhor, eu quero gerar frutos. Vem sobre a minha vida, vem sobre o meu casamento, vem sobre a minha família. Eu queria chamar os pastores para vir aqui para frente. Continuem orando. Pastores, presbíteros, diáconos. Você que nunca foi batizado no Espírito Santo, vem receber o batismo do Espírito Santo. Era assim que as pessoas recebiam no Novo Testamento, no livro de Atos. Elas recebiam imposição de mãos, elas recebiam do Espírito. Elas passavam a falar em novas línguas. Vem trazer, Senhor, sobre nós o mover do Teu Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Senhor. Se você já foi batizado com o Espírito Santo e alguém que está da sua casa aí do teu lado ainda não foi, ora com a família, ora com a tua casa, comece a orar em línguas com ela. Comece a pedir para Deus derramar o batismo do Espírito Santo na sua casa. Se você já foi batizado, você já ora em línguas, mas tem seus filhos, eles ainda não oram, vira agora para a sua família, comece a orar com ela. Coloca a mão sobre a cabeça do teu filho, da tua esposa, do teu marido. Orem juntos agora, peça para que Deus se derrame. E se você quer receber desta oração, de receber do batismo do fogo, e você quer vir receber disso, vem para frente, que nós vamos orar por você. Espírito Santo, abençoa agora as nossas mãos, seja o Senhor entre nós. Derrama teu fogo entre nós, Senhor. Derrama da tua porção, derrama da tua unção, Espírito Santo. Os diáconos podem vir orar juntos, presbíteros, pode orar. Se você precisar sair do seu lugar para colocar as mãos sobre alguém, pode sair, coloca as mãos sobre essa pessoa, ora por ela, peça para que o Espírito Santo se derrame. Ó Senhor, celebramos essa festa do Teu derramar sobre nós. Faz isso entre nós, Senhor. Receba, 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 receba do Espírito Santo, receba do Espírito Santo. Receba, receba, receba as línguas, receba as línguas de fogo, receba as línguas de fogo, receba as línguas de fogo. Oh, Shobalabasaracandaralabas, oh, Rabashericandaralabachaias, oh, Rabacharalabasuriandaralabachaias. Você que não vai vir para frente, deixa o Espírito Santo se movimentar em você. Pare de tentar controlar o que não pode ser controlado. Ele não vai te agredir, Deus não vai te agredir, mas se você se abrir, Ele vai te abençoar. Se abra diante dEle, abre o teu coração.
Deixa o Espírito Santo se mover em você. Oh, rebaixaracandaralabaias. Oh, rebaixaracandaralabaias. Oh, rebaixaralá. Vem, Senhor. Vem, Senhor. A unção está crescendo nesse lugar. Oh, há anjos se movendo. A unção está crescendo, a unção está crescendo. Eu sinto sobre meu corpo, a unção está crescendo. Ora, xaralabala, sorecandaralabaias. Vem, Espírito Santo, vem, vem, Senhor. Nós te desejamos. Vem limpar-nos, Senhor. Vem ajudar-nos nas nossas fraquezas. Vem ajudar-nos a lembrarmos todas as coisas. Vem ajudar-nos a caminharmos na verdade, porque o Senhor nos conduzirá a toda a verdade. Ó Deus, revela a verdade na vida dos teus filhos. Que toda mentira caia por terra, que todo engano caia por terra. Espírito Santo, conduz-nos, ó Deus, à verdade que é Jesus. Choreba saracandaralaba sorecandaralabachaias. Ora baxereleba saracandaralaba saralabas. Ora xereba sorecandaralacheias. Sobalaba saracandaralabachaias. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor. Receba, receba, receba das línguas. Receba, receba. Oh, Espírito de Deus. Se você quer orar com alguém, se Deus está mandando você orar com alguém, pode orar com essa pessoa. Se Deus está te falando, vai orar com fulano, vai orar. Coloca a mão sobre o ombro dela, abençoa a vida dela. Deixa o Espírito Santo fazer a obra. Sopra, Senhor, sopra, 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 Espírito Santo de Deus, sopra, sopra, Senhor, sopra, 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 Espírito Santo de Deus, sopra, 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 Senhor. Sopra, 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 Espírito de Deus. Vem com teu vento sobre nós, Senhor. Vem, vem.
Comece a agradecer a Deus. Comece a agradecer a Deus. Diga para o Senhor: obrigado, Senhor. Obrigado pela salvação. Adore o Senhor. Fale: obrigado pela salvação. Obrigado pelo Teu Espírito Santo em mim. Obrigado porque o Senhor está presente em minha vida. Agradeça a Deus. Obrigado pela minha família. Quero Te glorificar, Senhor, com toda a minha casa. Quero Te glorificar com meus bens. Fale isso para Deus. Quero Te glorificar com o que eu tenho, com os meus talentos, com a minha capacidade. Você que é engenheiro, você que é trabalhador, seja lá qual for a sua função, fale para Deus: quero Te glorificar com meus talentos, com aquilo que o Senhor me deu de capacidade. Se a tua capacidade é fazer um bolo delicioso, que você possa ofertar isso para Deus e falar: Senhor, que a minha capacidade, os meus bolos, possa gerar frutos, possa salvar pessoas. Pai, muito obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo em nós. Aleluias. Obrigado pelo Teu Espírito em nós, Senhor. Aleluias. Aleluias. Deixa eu compartilhar com a igreja algo. No meio das orações, desde o início, eu via vários flashes assim, como se alguém estivesse tirando fotografia aqui dentro com flashes. Eu sei que não são flashes, eu sei que são anjos se movendo em alta velocidade aqui dentro com luz. Eu vi vários movimentos angelicais, como se fossem flashes, para cá e para lá. Não eram línguas de fogo, eram flashes mesmo, eram anjos. A unção de Deus está sobre nós, está nesse lugar. Eu vou falar uma coisa para alguns aqui. Quero trazer uma palavra para alguns. Entra no teu quarto. Eu tinha algumas dificuldades em entender o mover de Deus na minha vida. Eu não conseguia entender isso. Algumas coisas não entravam na minha cabeça. Eu escutava os homens de Deus falando, mas não entrava na minha cabeça. E muitas vezes eu já pedi perdão a Deus por isso. Muitas vezes eu achava que o pastor estava manipulando a vida das pessoas emocionalmente. Eu já pensei tudo que você pode imaginar, eu já pensei. Até o dia que eu entrei na minha sala. Faça isso. Coloque uma adoração na tua sala. Pega um podcast. Coloca ali músicas de adoração. Fica você na sala. Te aconselho a sentar, para você não cair e bater a cabeça. Eu caí várias vezes. Comece a adorar a Deus. Comece a adorar a Deus. E gaste ali um tempo adorando e provocando Deus, falando para Ele: vem, Senhor, vem. A experiência que você vai ter não vai ser por meio de nenhum homem, não vai ser dentro de uma igreja, vai ser sua. E você não vai poder contestar mais ela. As minhas experiências foram minhas, eu não as contesto, porque eu sei o que aconteceu em mim. Alguns aqui precisam fazer isso. Alguns aqui precisam fazer isso. Você entrar no seu lugar secreto ali, fechar, falar assim: agora eu tenho tempo aqui, eu vou ficar nem que seja 2 horas, 3 horas, mas eu não saio daqui enquanto eu não experimentar. Eu te garanto que não precisa de muito tempo não. O que você precisa é buscar, você ter sua experiência. Porque até onde eu sei, Deus ama trabalhar em lugares duros. Ele trabalhou na minha vida, Ele me amoleceu. Ele faz isso. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado por esta festa que celebramos o Teu derramar sobre nós. Ó Deus, que nossa vida glorifique o Teu nome. Que a nossa vida, nosso casamento, tudo que temos Te glorifique. Traz os frutos, traz a nossa família para perto de Ti, Senhor. Traz os nossos amigos. Nós sabemos pela Tua palavra que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Então faz a Tua obra em nós, nos limpa,
Ouve as nossas orações, Senhor, e enche-nos de alegria. Abençoa o teu povo agora na volta para sua casa. Abençoa os seus corações. E que essa semana seja uma semana maravilhosa, cheia da tua graça, de milagres, de curas. Faz isso em nós, Senhor. E que toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, que desse a tua vida por nós, que está sentado à destra de Deus. Ao Senhor toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. A Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Vai na paz. Se tem algo que nós precisamos orar por você, alguma enfermidade, algo que a gente ainda não orou, vem aqui para frente que nós vamos orar. Se você precisa de alguma palavra, o ministério profético vai estar desse lado, nós vamos orar com você.